Amém, Jesus. Jó capítulo 9. Jó capítulo 9 diz assim. Todo mundo achou? Amém. Jó capítulo 9. Amém. Glória a Deus. Então Jó respondeu dizendo: na verdade sei que assim é, mas como pode o homem ser justo para com Deus? Como que pode, irmão? O homem pode ser justo para com Deus? Não pode. Se alguém quisesse contender com ele, não lhe poderá responder uma vez em 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro? Ele é o que remove os montes sem que o saibam e os transtorna no seu furor. O que sacode a terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem, o que dá ordens ao sol, e ele não nasce, o que sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar, o que fez a ursa, o oriente e as preiadas e as recâmaras do sol, o que faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem contar. Eis que ele passa junto a mim e não o vejo. Sim, vai passando adiante, mas não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá: que é o que fazes? Só até aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que Jó, como diz a palavra, ele foi um homem muito rico, né? Muito rico. Ele tem muitos filhos, muitas filhas, muitas fazendas. Ele foi o homem mais rico do Oriente, Jó. E Jó diz que ele ajudava muita gente, ele aconselhava as pessoas, aconselhava o filho mais velho de Jó. Diz que ele fazia festas e convidava o povo, convidava os irmãos, as irmãs dele, tudo para festejar junto com ele. Mas diz que ele era um homem muito sábio também. Além de ser o mais rico do Oriente, ele era um homem muito sábio, muito justo. Mas uma certa feita, quando os filhos de Deus foram para falar com Deus, o diabo foi também, né? Aí o diabo foi também. Aí Deus perguntou para o diabo: de onde vens? Aí o diabo disse: eu vim de rodear a terra. Aí Deus disse assim para ele, para o diabo: viste o meu servo Jó, homem justo e obediente. Justo e obediente. Ai, quem dera que nós fosse justo, né? E obediente também. Homem reto, íntegro. Deus dizia para o diabo que Jó era um homem íntegro e obediente. Quem dera que assim fosse nós também, mas é difícil, ainda mais na tribulação. Na hora que vier a tribulação, a tristeza, o desemprego, como que pode, né, irmãos? Mas Deus disse para o diabo que Jó
Ele era um homem íntegro e era obediente. Aí o diabo falou assim para Deus. Lógico, né? Você dá tudo para ele. Você dá tudo para ele, por isso que ele é íntegro, né? Obediente. Aí Deus foi e falou para o diabo. Tá bom, vai, toca nele. Mas só na vida dele que não, né? Aí o diabo foi. Aí, uma certa feita, o filho dele mais velho estava fazendo uma festa, uma festividade, convidou os irmãos dele, as irmãs dele, convidou o povo, e estava aquela festa, né? De repente, diz que veio um temporal, veio um negócio lá, e que jogou a casa de Jó tudo para baixo. E matou todo mundo, matou os filhos, as filhas, matou todo mundo que estava ali dentro daquela casa. Aí só sobrou um homem. Ele veio para Jó. Esse homem veio para Jó e disse assim: olha, o seu filho mais velho deu uma festa e estavam seus irmãos, irmãs dele, tudo lá na festa, estava cheia a casa, mas veio um temporal e derrubou tudo e matou todo mundo. E Jó não blasfemou. Porque o diabo falou para Deus que se Deus tocasse em Jó, ele ia ver, Deus ia ver se Jó blasfemasse ou não contra Deus. Mas Jó não blasfemou. Derrubou tudo, matou tudo, mas Jó não blasfemou contra Deus. Aí só rasgou as suas vestes, né? E não sei se é dessa parte que ele diz que nu eu voltei, nu nasci e nu eu vou voltar para Deus, né? Aí o diabo não ficou contente, né? Aí novamente, quando os filhos de Deus foram ter com Deus, o diabo foi de novo. Aí Deus perguntou para ele: de onde vens? Eu vim de rodear a terra. Disse meu servo Jó, Deus perguntando para o diabo: homem íntegro, obediente, né? Justo, né? Aí o diabo não se contentou. Também mexe nele, mexe na vida dele, tira tudo dele para ver se ele blasfema ou não blasfema contra ti. Aí Deus falou: toca nele, só na vida dele que não. A vida dele não, porque a nossa vida pertence a Deus, né? Aí o diabo foi e tocou na vida de Jó. O diabo pôs uma praga no corpo de Jó, que um negócio, uma tristeza, uma dor, uma doença triste em todo o corpo de Jó, aquela praga, aquela coisa, né, que aquilo estava no corpo de Jó, doía, ele tinha que se rapar com um caco de telha, com um negócio lá, e saía aquilo sangrado, aquilo doía, aquilo... Meu Deus, gente, a gente faz uma queimadura de nada na gente, aquilo queima, aquilo dói. Eu não sei se o irmão já ouviu falar das crianças que é queimada, o hospital da queimadura, né? Que eles usam saco de plástico para pôr no corpo das pessoas que é queimada, né? E Jó, com aquela coisa no corpo, aquela praga no corpo, aquela coisa tudo que doía, ele se raspava com um caco de telha, aquilo doía, aquilo saía sangue, e ele ficava triste, ele não sabia como fazer, como curar aquilo, né, de tanto que aquilo doía. Aí a mulher dele foi e disse assim: por que você não blasfema contra esse Deus, não morre? Aí Jó falou para ele: você fala como uma louca. Você fala como uma louca. Jó falou e não blasfemou contra Deus. E começou aquele sofrimento de Jó. Aí veio um amigo dele, o nome dele, esqueci agora o nome dele. Veio um amigo dele consolar ele. Esse amigo
veio consolar ele, veio falar com ele boas coisas, né? Falando que ele era um bom conselheiro, que ele dava conselho para as pessoas. E agora, por que ele estava daquele jeito? O que tinha acontecido com ele? Que ele estava naquela dor, naquela doença, naquele desespero, aquele desespero, aquela dor que não podia ser curado, e falando, dando aquele conselho maravilhoso para ele, que ele sabia que não era Deus que tinha feito aquilo com ele, e falando, dando aquele conselho maravilhoso para Jó, né? O primeiro amigo dele, né? Ele veio. Aí Jó só escutou. Mas o que queria fazer, né? Ele escutou, mas não blasfemou contra Deus. Aí veio outro amigo, João Biloava, uma coisa assim. Aí veio, mas isso, os irmãos veem o que é, né? Bem diz a palavra de Deus, que o fermento, o fermento bom, ele faz boa coisa, mas o fermento mau ele só estraga, né? Só estraga. Então veio outro amigo dele. Aí começou, mas você está assim desse jeito? Talvez seus filhos pecaram contra Deus, talvez você fez isso. Mas antes disso, Jó começou a falar com o amigo dele, né? Que o Senhor, o Deus, não ia fazer uma coisa desse com ele, que ainda que ele merecesse, que ainda ele tivesse pecado, mas Deus não ia fazer isso com ele, né? O primeiro, Jó falando com ele, né? Com o primeiro amigo. Mas esse outro veio só para jogar fogo em Jó. E falou tanta coisa que não agradava a Jó, né? E deixou até Jó triste. Mas Jó veio, foi falando que não era ele que tinha pecado contra Deus, mas se Deus quis aquele, se o Todo-Poderoso fez aquilo, porque o Todo-Poderoso, ele sabe o que faz, ele é poderoso, ele que nem Deus, ele põe a chaga e pode tirar a chaga, né? Deus pode pôr a eternidade, pode tirar a eternidade, Deus tira o problema e põe o problema, Deus põe o desemprego, Deus dá o emprego, né? Tudo Deus pode fazer. Então Deus permitiu tudo aquilo no corpo de Jó, tudo aquilo em Jó, para ver que Satanás, ele não tinha força, não tinha poder nenhum contra Jó, e nem podia também fazer nada sobre a vontade de Deus, porque Deus é Deus, né? Aí ele começou a se lastimar, aí Jó começou a falar, mas não foi contra Deus. E a gente, às vezes a gente murmura, às vezes fica falando, né, coisas que não agradam a Deus, pelos problemas que vêm contra a gente, pelos filhos, né? A gente fala, mas Jó, o filho dele, aquele amigo dele veio e falando tudo contra ele, mas ele não blasfemou contra Deus. E essa foi o que Deus fez com Jó depois de tudo isso, né? Aí Jó, com tudo que ele sofreu, aquele sofrimento, aquele amigo dele que veio contra ele, era três amigos. Aí um dos amigos dele disse assim, mas talvez seus filhos pecaram contra Deus, e é por isso que você está assim. Mas não foi os filhos de Jó que pecou contra Deus. Isso tudo é porque Deus, ele mostrar para o diabo que o diabo não tinha força, não tinha vez. Então ele quis mostrar isso para Satanás, que não adiantava Satanás querer ir contra a vida nem de Jó, nem a nossa vida, nem a vida de ninguém, dos filhos de Deus, porque Deus não dá essa ordem para Satanás tocar em nossa vida, para nos matar. Podemos ser, que nem, por exemplo, o irmão foi visitar aquela senhora, né? Foi visitar, ela está naquele estado, mas se Deus quiser, né? Se Deus quiser, Deus pode fazer eles voltar novamente lá, ou preparar outro crente, porque para tudo, irmãos, para tudo, tem uma pessoa preparada para Deus, para fazer a obra de Deus, né? Tem uma pessoa. Às vezes,
você fala assim, eu não vou naquela igreja lá, não gosto daquele... Eu vou dar um testemunho para os irmãos. Uma vez na televisão, tinha um ministério, eu não sei que ministério é, eu sei que é esse ministério de portas abertas, né? Eu estava com uma dor, aí a irmã na hora da oração, ela começou a orar. Aí eu pedi para Deus, ô Senhor, tira essa dor de mim. Eu falei com Deus, Deus tirou, e eu fui lá na igreja dela, na cidade, para dar o testemunho. Amém, glória a Deus. E não é, Deus, Ele faz o que Ele quer, irmãos. Glória a Deus. Ele faz de nós o que Ele quer, Ele faz de nós um vaso de honra, né? Para honrar a cada um dos seus filhos. Glória a Deus. E Ele honrou Jó, né? Porque ele dizia que Jó era obediente, homem íntegro, obediente, falou para Satanás. Mas Satanás não quis saber, quis que tocar em Jó, queria que Deus tocasse. Mas Deus deu ordem para Satanás tocar, para ver se ele ia blasfemar. Mas Jó não blasfemou. Com tudo que Jó sofreu, Jó não blasfemou contra Deus. E daí? Aí Deus veio, Satanás tem vez mesmo, né? Satanás foi pisado, Satanás foi jogado por terra, aí Deus veio e deu tudo de volta para ele. Porque Jó era rico, diz que ele, além de ser o mais rico do Oriente, tinha filhos, tinha filhas, tinha gado, tinha fazendas, tinha de tudo no Oriente, né? E o povo gostava dele. Aí o que Deus fez? Deus deu tudo de volta em dobro. Deus deu em dobro tudo para Jó. Além da saúde que Deus deu para Jó, Ele deu os novos filhos, novas filhas, novos gado, novos amigos, tudo. Aí vieram os filhos, os amigos de Jó, para festejar com ele. Para festejar com ele, que deu. Os amigos de Jó viram naquela tristeza, naquele sofrimento, aquela doença, e não blasfemou, e não se entregou. Como é bom isso, né, irmãos? Aí seria bom que nós tivéssemos essa força, essa fé, essa obediência de Jó, né? Seria bom, irmãos. Mas é difícil nesse mundo de engano que nós vivemos, é difícil. É difícil, porque olha, irmãos, o que vem para nós neste mundo, às vezes não é Deus quem manda, o diabo tem raiva de nós, porque sabemos nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, e ele tem raiva, então ele quer pôr a mão dele sobre nós, e manda a doença, manda o desemprego, manda a enfermidade, manda tudo, mas Deus, Ele está sempre conosco, sempre no nosso meio, sempre nos protegendo, né? E Jó continuou um homem sendo íntegro, um homem justo, um homem obediente, e Deus se agradou de Jó e deu tudo de volta para ele. E Deus dá para nós também, irmãos. Deus dá para nós também tudo aquilo que nós merecemos, se nós não nos entregarmos à tristeza, ao desânimo. Não podemos nos entregar à tristeza, ao desânimo e deixar que o diabo tome conta de nós. Não podemos. Mas temos que ter fé em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, Senhor, tu és fiel, Jesus, Senhor. Glória a Deus. Ele diz aqui: ainda que eu chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando minha voz, pois ele me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas. Olha, multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se fosse uma prova de força, eis-me aqui, diria ele. E se fosse questão de juízo,
quem o citaria para comparecer, ainda que eu fosse justo, a minha própria boca me condenaria. Olha, você viu? Você viu? Ainda que ele falando que ele fosse justo, Jó dizendo, ainda que ele fosse justo, a própria boca dele ia condenar ele. Né? Então, a gente sabe, né, que nós não somos justos, ninguém é justo, né? Ainda que eu fosse perfeito, então ela me declararia perverso. Ó, perverso. Eu sou inocente, não estimo a mim mesmo, desprezo a minha vida, tudo é o mesmo. Portanto digo, ele destrói o reto e o ímpio. Quando o açoite mata, de repente, ele zomba de calamidade. Ele zomba de calamidade dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio. Vai? A terra está entregue na mão do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes, se não é ele quem é logo. Ora, os meus dias são mais velozes do que um correio. Fogem e não veem o bem. Eles passam com balsas e juncos, como águia que a lança sob presa. Aí os irmãos veem as palavras de Jó, como Jó sofreu, né? Como Jó sofreu. E se fosse possível, acho que ele continuaria sofrendo mais por amor de Cristo e não ia blasfemar. Irmãos, vamos fazer igual Jó fez. Vamos pedir força para Deus, que aí é só Deus, para nos dar graça, nos dar força, nos dar coragem, para quando vier a dor, quando vier a enfermidade, quando vier o desemprego, quando vier o desânimo, tudo, para que nós tenhamos força para fechar nossa boca e não venham falar coisas que não agradam a Deus. Porque Deus, Ele é justo, Ele vê nosso sofrimento, Ele sabe do nosso problema, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que nos criou, nos tirou da má da nossa mãe. Foi Ele que nos tirou do lodaçal do pecado. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que mandou seu Filho único, seu Filho unigênito, para vir ao mundo, para nos salvar. Então vamos pedir isso para Deus, para quando vier tanta coisa contra nós deste mundo, que nós possamos fechar nossa boca e não falar coisas que não agrada a Deus. Não vamos blasfemar, não vamos reclamar. É uma coisa difícil, é difícil, né? Mas a gente reclama, né, irmãos? Quem é que não reclama? A gente reclama, né? Mas se Deus nos der essa graça, se Deus nos der essa força, na hora em que vier a tribulação, vamos pedir essa força para Deus, essa força que Jó teve, né? Para que nós não venhamos blasfemar contra Deus, nem contra ninguém, né? E assim, são as palavras que eu quero dizer para os irmãos que é muito gostoso você ler a palavra de Deus e meditar. Aí você está lendo, irmão, você está lendo, aí Deus faz você parar. Aí eu ria, aí eu sacudi a cabeça. A palavra de Deus, conforme eu leio, né? Aí Deus me faz eu parar naquele versículo, naquele capítulo. Aí eu fico falando com Deus. Aí eu converso com Deus sobre aquele capítulo, sobre aquele versículo que eu estou lendo. Deus faz eu parar. E Ele abre a minha mente para me entender o que significa aquele versículo, aquela palavra que eu estou lendo. Aí você ri, aí você chora, aí você para, medita. Mas é coisa gloriosa. Não deixa de ler a palavra de Deus. Você tem que aprender pela palavra. Leia a palavra, irmãos.
É pela palavra que você vai aprender. É a palavra de Deus. Né? É com ela que você vai aprender. Deus, Ele levantou pessoas mais inteligentes do que nós. Glória a Deus, Para ler, para nos ensinar, para nos explicar. Ele levantou. Né? Deus levantou. Mas se você lê a palavra, mas tem uma coisa também, eu sempre fiz isso. Antes de ler a palavra de Deus, eu oro e digo assim: Senhor, eu vou ler a tua palavra, por favor. Por favor, me ajude. Me dá sabedoria e entendimento, que eu possa entender o que eu vou ler na tua palavra. Que não adianta eu ler e não entender, né? Que tem gente que diz assim: eu leio a Bíblia e não entendo nada. Lógico, quando você lê, você tem que pedir a sabedoria de Deus, né? Tem que pedir para Deus. Ainda mais pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, são difíceis de saber, entender o que elas estão lendo, né? Por isso que tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. glória a Deus, aleluia. Tem que buscar a sabedoria de Deus. Aleluia. Entendimento, a sabedoria. Para que Deus nos dá sabedoria e entendimento da sua palavra. Ô irmãos, leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Não deixa de ler a Bíblia. Nem se for um versículo da Bíblia. Mas leia. Antes de deitar, leia. Nem que for um versículo da Bíblia. Você levanta de manhã, você tá com pressa, tem que, mas pelo menos dobre o joelho, nem que for 5 minutos. Senhor, vai na minha frente, me guarda, prepare a minha condução, Senhor. Ore a Deus, irmão. Não dá para dobrar o joelho. Ore de pé, porque Deus, Ele ouve sentado, de pé, deitado, de joelho. O importante é você orar de coração, de seu pensamento voltado para Deus. Né? Não deixa de orar antes de sair de casa, irmão. Para que Deus vá na tua frente. Eu tenho orado para que Deus guarde os servos dele, as servas dele, que levanta de manhã cedo, sai cedinho para ir trabalhar, para guardar, para livrar do perigo, livrar do mal, e aqueles que chegam também tarde da noite. Quantos crentes chegam tarde da noite, né? E o perigo está rodeando. É verdade. Então, eu tenho orado também a esse favor. Irmãos, não saia de casa sem orar. Irmãos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Peça a direção de Deus. E Deus vai te abençoar ricamente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós que aqui viemos. Que Deus pode dar sabedoria do céu, nos guardar para o dia da sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Palmas para Jesus.